pensa sobre ética, legislação, política pública. Nós somos uma cidade que está arraigada à cultura de trocar o direito pelo favor. Ou a pessoa está muito bem intencionada, ou ela está muito mal intencionada para mergulhar na política. O que vai ser necessário é que o povo, de algum modo, se autoeduque. Temos mais algum vereador candidato à reeleição? Eu faço uma pergunta, por que é que não estão aqui? Eu tenho uma orientação sexual diferente, assumida, resolvida desde o início, e muita gente falava assim, não se vinga como político. Numa cidade desse tamanho, imagina, rapaz. A maioria é negra. A maioria não se aceita negra. Porque ela tem medo, ela tem vergonha. Tudo tá ruim. Tudo tá ruim. E nós que somos candidatos, a gente vai com uma armadura, porque assim, o povo não quer, ele está com pedra, ele está com pau, ele está com ovo. A gente vive em uma cidade que não tem sequer um plano diretor aprovado. É descabido. Uma cidade desse tamanho, você precisar que um vereador peça que se faça uma limpeza de rua. Desligue o seu celular. Fique atento ao que está acontecendo na Câmara. Precisa de presença. Fiz questão de vir de Boracéia até aqui. A minha proposta é que a gente reflita. Eu acho que isso vai dar pano para manga. Labideias Discussões Horizontais. É uma websérie gravada no Espaço Cultural Circo Navegador em São Sebastião. Hoje o tema do Labideias é vereadores, representantes e representados. Teremos a oportunidade de ouvir as opiniões dos candidatos e eleitores. As fichas de inscrição dos candidatos foram distribuídas para 5 coligações. Todas as coligações tiveram a oportunidade de nos enviar 3 inscrições. Nossa roda de conversação ela é composta por 25 eleitores e 8 candidatos a vereadores. Convido 3 participantes para iniciarmos essa roda. Gostaríamos de compreender a função da vereança. Além das tradicionais, fiscalizar o executivo, daquelas constitucionais, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho e saber que o vereador é aquela pessoa que representa uma legião de pessoas que botou ele lá. O vereador, além de fiscalizar a lei, é um grande instrumento de pressão que a população tem para motivar, para fazer o prefeito focar numa necessidade comum. A gente tem que pensar em coletivo, né? Entendo que essa é a função primordial do vereador. Levar para dentro da Câmara Municipal um movimento que existe dentro da sociedade para ajudar a fazer uma transformação positiva de valores que nós precisamos muito, de igualdade, de fraternidade e de construir, no nosso caso, uma cidade mais democrática e livre. O vereador, ele é o olhar do povo. E aí a gente vem vendo, né, realmente o povo assustado, sem saber, e criticando a vereança, os deputados, e enfim, né, por uma política coronelista, a gente pode dizer, né, onde o poder é meu e eu mando aqui e vai ser do jeito que eu quero. O que é a democracia representativa? É o sistema em que o povo não decide nada, ele só decide quem irá decidir. Então, lá na Grécia Antiga, a democracia era direta, né, por um grupo muito pequeno de pessoas. Hoje temos sociedades complexas, mas temos tecnologias que permitem que as pessoas se comuniquem. Então, a questão que eu acho que tem que ser colocada para os candidatos a vereador, assim, de maneira muito enfática, é o que, escapando à lei, o que um mandato de vereador pode fazer para se conectar continuamente aos representados. Isso não é só para a cada 4 anos perguntar, é isso mesmo que vocês querem que eu faça nos próximos 4 anos? É muito simples. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem no bolso, nos telefones, perguntar o que eles estão precisando. Como que o vereador se sente representando? O que ele representa? Quem ele representa? Representa como? Qual a devolutiva que o cidadão tem ao longo dos 4 anos de mandato do vereador? Do que ele fez, né? A gente, enquanto eleitor, sente muita falta dessa devolutiva, de bate-papo um pouco mais próximo com o candidato depois de eleito, né? A gente precisa também não só esperar que o vereador ou que o prefeito ele se aproxime do público, né?
dos cidadãos. Nós também precisamos nos aproximar, a gente precisa estar conectado sempre. A maioria das pessoas parece que querem o poder por poder, não querem o desenvolvimento das pessoas, da humanidade. Então eu me sinto entristecido porque essas pessoas, quando senta na cadeira, é algo como se fosse sublime, né? Então a gente tem que pensar outros meios de colocar pessoas competentes para lutar pela sociedade. A minha proposta é que a gente reflita, não precisa ser, terminar hoje, mas que a gente saia daqui refletindo a respeito de que ações são possíveis para que realmente esse poder, esse mandato seja exercido de forma democrática. Os vereadores têm que ter mais humanidade, olhar o próximo como se fosse um membro da família, como se fosse o próprio filho, o próprio pai. É assim que eu penso que deve ser. Eu acho que o grande legado que a gente vai tirar dessa noite é justamente essa reflexão que foi posta com relação à função do vereador. E aí nós temos 3 elementos a serem analisados. O primeiro elemento é o elemento humano. O antes, vereador, candidato, ele é humilde, ele é afável. Então logo ele se elege, no dia 1º de janeiro você já nota ele com terno e gravata, na pompa de que eu sou poder. O segundo é a modernidade. No passado você tinha uma eleição mais restrita, nós tínhamos uma São Sebastião de 5, 6, 8 mil habitantes de ponta a ponta. E vocês se encontravam nas poucas 3, 4 ruas que tinha em São Sebastião, podendo colocar o dedo e cobrar. A modernidade urbana, esse desenvolvimento urbano nos tirou isso, essa proximidade com o vereador. E aí vem a tecnologia. Dentro de minha casa, com um computador, Face ligado, WhatsApp, eu me comunico, me conecto com todos. Eu não preciso estar olhando o olho no olho. E isso, de algum modo, na minha opinião, também cria um afastamento. E o vereador também é um experimento para ele, porque ele eleito, ele continua brigando por votos. Porque são outras 11 pessoas que ele vai ter que se fazer entender para que aquela ideia, né, como foi descrito aqui há pouco, que ele é o olhar do povo, só que são 11 pessoas que têm outros olhares. Seria lindo se os 12 tivessem olhares, se não iguais, parecidos, pelo menos. Então, esse é o experimento que o vereador ele tem que já entrar eleito, ele tem que continuar ainda em campanha, porque ele tem ali 11, né, que estarão com ele ou não, para fazer valer aquilo que são as vontades do povo. É isso. Então eu queria saber um pouquinho como que é esse cotidiano, que foi uma conversa que eu vim no caminho tendo com a Maria Regina, e a gente ficou se perguntando. Eu posso falar que eu acompanho bem as ações da nossa Câmara, e eu vou falar o que o vereador faz. Ele pede para limpar o mato da rua, ele pede para asfaltar a rua, ele faz uma moção de aplauso. O que eu estou querendo dizer é, enquanto vereador, por que você não propõe uma lei que a prefeitura seja obrigada a criar um calendário para catatreco em cada bairro e que esse calendário seja divulgado e que seja cumprido? É descabido. Uma cidade desse tamanho, você precisar que um vereador peça que se faça uma limpeza de rua, uma limpeza de vala? Isso é trabalho de vereador? E eu vou trazer mais uma questão também. Eu observo, né, embora todos aqui digam, a gente trabalha em prol do município todo. Eu percebo uma diferença muito grande em relação à Costa Sul, em relação a Centro e em relação à Costa Norte. Eu vou dar um exemplo da área da saúde. A gente não tem um neurologista, a gente não tem um ortopedista diário. Eu sou médico, então vou falar do nosso hospital. Nosso hospital está uma lástima. O hospital, eu tenho 30 anos em São Sebastião, o hospital está do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, tinham 100 leitos, hoje tem 100 leitos. E a população dobrou de tamanho. Como eu te falei, 20 pós-saúde, a população toda teima em ir no pronto-socorro de Boiçucanga e teima em ir no pronto-socorro central. Para vocês terem ideia, no pronto-socorro de Boiçucanga, ela falou que às vezes emergências não são atendidas todas as emergências, sim. Nenhum paciente grave deixa de ser atendido. A gente atende em Boiçucanga mais ou menos 12 mil pacientes mês. Um médico atender
30 doentes por dia é uma coisa, o médico atender 100, 150 doentes por dia é outro atendimento, ele não consegue. A gente não capta, a gente não absorve mais o que o cara fala. Eu fiquei muito feliz quando vi a inscrição para participar desse debate, porque eu acho que é um espaço muito interessante no município, e fiz questão de vir de Boracéia até aqui, porque, escutei a expressão, nossa, porque assim, a gente parece que não tem eleição lá em Boracéia, parece que não está acontecendo. Eu chego em Boiçucanga e vejo um movimento diferente já. Em Boracéia nada acontece. É um descaso total com a Costa Sul, e uma realidade que eu estou mais próxima hoje são as creches. Se o município não olha nem pela creche com o orçamento que tem, ele está olhando pelo quê exatamente? Eu gostaria muito de saber. Nós temos 12 vereadores, onde 11 não estão comprometidos com o nosso desenvolvimento em todas as áreas. Como a nossa colega falou ali agora da Costa Sul, que ela vê essa diferença e é nítido realmente, Costa Sul, região central, região norte, né? Ou seja, mais uma vez, o vereador, não seria a função dele estar questionando? O que falta também, muitos dos vereadores, Felipe falou aqui agora na questão de ir nas casas agora, pedir votos e depois disso esquecem das pessoas. Precisa de presença durante os 4 anos. A função do vereador, ela tem lá fiscalizar, fazer proposituras para limpar uma rua, limpar uma iluminação. Só que o vereador tem um outro porém, que todo o ato dele tem que ser vinculado, ele tem que ser vinculado a uma lei. Ele não pode fugir da lei. Bom, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, eu acho que isso vai dar pano para manga. Ainda muita gente vai ficar com esse pensamento em casa quando for embora. O que é a função do vereador? Mas, como o Pulga falou agora há pouco, a política está passando por um momento muito especial. E eu quero questionar justamente isso. Vocês que são candidatos a vereador, você, Gleivson, que é vereador, na hora que você estiver na Câmara, tenha um compromisso com a pessoa que está lá na frente apresentando um projeto. Não tem coisa que me irrita mais do que ir na Câmara. Tem alguém lá se apresentando, o cara está ligando o telefone e está falando... Gente, desligue o seu celular. Fique atento ao que está acontecendo na Câmara. É o mínimo que vocês podem fazer com aquelas pessoas que estão ali ouvindo e que exigem isso como eu. Seja o vereador, o deputado, ele se elege e ele corta o laço com quem está atrás dele, com quem votou, e a partir daquele momento ele negocia o seu voto pessoal. Ele não negocia mais o voto de uma cidade inteira. Então a gente vê que hoje a nossa representatividade ela está muito relativa. Muito relativa. E isso é devido a um sistema político que favorece a corrupção. Para ser eleito, ele precisa de dinheiro, ele precisa de uma série de investimentos, ele coloca esse investimento na rua, compra voto descaradamente, a gente vê isso acontecendo, e após eleito ele não tem compromisso com aquele que votou nele. Então ele pode votar, seja o que for, a favor do aumento de um imposto, o que for, em qualquer nível, e ele não precisa dar satisfação, porque na próxima eleição, a única satisfação que ele precisa dar é aqueles que o financiaram. E ao chegar lá, ele fala, opa, de novo, 4 anos depois, você vem aqui me dá mais dinheiro, eu continuo mantendo os teus interesses e não o interesse de uma coletividade. Hoje o vereador, na sua grande maioria daqueles que foram eleitos, seguem essa sistemática. Ele precisa de 800 votos, ele precisa de satisfazer 400, 300 famílias, que vai dar os seus 800 votos, e ele não precisa se comprometer com os 58 mil eleitores que São Sebastião tem, ou seus 78 mil habitantes. Então, este é o grande problema. É um sistema político imposto. Nessa próxima eleição, aqui a gente está debatendo, falando, vão ser eleitos novos vereadores através desse sistema e que vão fazer de tudo para permanecer através desse sistema. O que a gente precisa é, as pessoas que têm consciência, multiplicar essa informação para que pessoas fora desse sistema sejam eleitos e que mudem o ser vereador lá dentro para realmente representar toda uma população. Nós somos uma cidade que está arraigada à cultura de trocar o direito pelo favor. E isso não é só do eleitor. Isso vem da classe política. Se existe uma oferta, existe uma demanda. Um não existe sem o outro.
Se a classe política para de ofertar, a demanda seca. Eu queria falar de financiamento. Da onde é que vem o dinheiro para as campanhas? Então, conto com a franqueza de vocês que vão assumir a palavra daqui para frente, se esse tema for pertinente, dizer de onde é que vem a grana, se quiser dizer quanto custa, enfim, não é um balanço nem uma cobrança contábil. No entanto, nos interessa muito saber de onde é que vem a grana para eleger vereador. O recurso que eu tenho hoje é próprio, declarado. Eu pretendo gastar no máximo até o dia 2 de outubro R$ 1.200. O restante é sola de sapato e redes sociais, que não tem custo. Então é uma campanha bem enxuta, curta, e esse é o meu gasto. Eu não declarei nenhum valor. Minha campanha é olho no olho, de verdade. Até porque sou uma pessoa humilde, não poderia bancar o que alguns candidatos bancam. Mas existe sim um fundo partidário para todos os candidatos e todos os partidos do Brasil. No caso da nossa campanha, e quando eu falo da minha campanha, eu falo da campanha proporcional do grupo a qual eu faço parte. Então existe uma arrecadação que foi feita e que está sendo distribuída irmanamente a todos os candidatos a vereador. Isso, obviamente, aqueles que não tiveram suas arrecadações próprias, aqueles que não fizeram de alguma outra forma uma condição de ampliar o seu leque dentro do limite que está estabelecido por lei, R$54 mil aproximadamente, 48, não sei dizer, para o caso de São Sebastião. E isso está sendo a cada 72 horas feita a prestação de contas e, obviamente, isso vai valer para servir lá à frente uma fiscalização maior pelo TRE. O financiamento hoje está muito mais barato, né? A campanha de 45 dias facilitou muito. Então a minha campanha tem sido financiada com dinheiros de amigos que têm depositado, é público, né? Vocês podem consultar a todo momento, a gente presta conta todo instante no site do TRE. São Sebastião tem uma realidade muito peculiar, porque São Sebastião é um estado muito grande, né, a prefeitura com muito dinheiro, desproporcional, se você pensar em nível do Brasil. E aí o que acontece? Esse aparelho público, ao invés de ele oferecer serviços impessoais à população, aos cidadãos, ele distribui favores. E ao distribuir favores, ele cria uma classe social, no sentido mais estrito do termo, gente que nunca trabalhou, que nunca fez nada na vida, a não ser agenciar favores. Por exemplo, se eu preciso de uma vaga na creche, eu vou na Secretaria de Educação? Não, eu ligo pro fulano lá do meu bairro e ele liga lá e consegue. Um exame, fulano, Beltrano ali, ele liga e ele consegue. É assim que... Porque só se for um sujeito desinformado para ir na Secretaria de Saúde aqui, né? Então, existe um papel de educador que todos cumprimos, os candidatos a vereador, eles cumprem esse papel de educador. Quando eu chego para pedir um voto, o que eu digo? Eu faço um papel de produção de uma consciência cidadã. O próprio debate que nós estamos fazendo aqui, né, e nos comícios, porque existe uma corrente da teoria política, que é o realismo político. Eu falo o que dá voto, eu faço o que vai me garantir a eleição. Por um lado, de fato, é o que funciona, ou tem maior efetividade, eficácia. Por outro lado, é um sacrifício gigantesco de uma ética mínima, né? E da garantia mínima de você alcançar alguma coisa em São Sebastião. São Sebastião, é preciso ter muita consciência. Daqui 20 anos não tem mais petróleo, meu chapa. E aí? Como é que nós vamos fazer com a máquina deste tamanho, com metade do orçamento, com um terço do orçamento? Eu acho que esse é o processo que a gente precisa ver. Ou seja, de a gente construir alguma coisa de longo prazo. Então eu queria que os vereadores falassem um pouco desse trabalho educacional, né? Respondendo a Lucel, a questão da educação do vereador para com o povo. Lucel, nunca seremos assim capazes de fazer, porque somos representações heterogêneas da sociedade que nós vivemos. Então, temos diversos níveis de educação, cada qual na sua representação. O que vai ser necessário é que o povo, de algum modo, se autoeduque na hora de votar. Então, há que se ter, pelo próprio povo, a capacidade de ter consciência do valor de seu voto e não do seu preço. Eu acho um absurdo, né, para conquistar uma vaga, ser inserido no mercado de trabalho, um pai de família, profissional do jeito que é, ter que pedir apelo para um vereador, né? E o vereador ainda oficializa a empresa
pedindo uma vaga de emprego para essa pessoa. Você entra de corpo e alma, você quer falar, as pessoas não querem mais te ouvir, as pessoas estão de saco cheio, elas não acreditam mais. Você é político, vixe, sabe? Então, assim, eles não querem saber mais da gente. E você vai com a boa vontade, você vai com amor, você olha nos olhos, você fala, eu me emociono. E você não vê, mas as pessoas não querem mais saber da gente, não dá essa boa vontade, as pessoas não tem mais crédito para nós, políticos. E nós que somos candidatos, a gente vai com uma armadura, porque assim, o povo não quer, eles tacam pedra, eles tacam pau, eles tacam ovo, num bom sentido. Eu tenho muito interesse em saber como, além de filiar-se a um partido, como que vocês, candidatos a vereador, se prepararam ao longo do tempo para chegar a ser candidato? Eu acho que eu me preparei, porque eu hoje tenho 38 anos, comecei a militar aos 16, aos 21 entrei numa faculdade já pensando na política. Fiz uma pós-graduação em Direito Público, depois fiz uma outra pós em Direito Tributário, hoje eu sou o único advogado especialista em direito tributário de São Sebastião, advogo para 6 empresas. Então eu acho assim, eu venci primeiro a batalha do preconceito, quando eu tive que sair lá de uma, entre aspas, uma favela, que é lá na Olaria, se tornei um advogado, hoje sou advogado da maior empresa de São Sebastião, onde a gente emprega mais ou menos de 1.000 a 1.200 empregados. Então eu acho que assim, eu me sinto para estar de vereador. O que falta é só os votos, que é difícil. Primeiramente, eu vejo que o problema do político mal qualificado, ele passa por um eleitor alienado, por um eleitor também fruto de uma educação muito ruim que o sistema nos oferece, por pessoas que acham que encontram aí alguma coisa positiva em bater no peito e dizer eu odeio política, quando que a gente passa e depende dela o tempo todo. E a pior coisa que eu vi nesses 4 anos é se criar a dependência da política para a sua sobrevivência. É o ser humano despreparado que foi seduzido pela ideia de poder. Nós vivemos numa cidade que aparentemente tem um orgulho que está estampado no site da prefeitura e em outros tantos lugares, que é o maior evento gospel do Brasil, Glorifica Litoral. E aí, falando em compra de votos, primeiramente eu gostaria de lembrar que uma questão ideológica conduz aos resultados das próximas eleições. Prova disso que esse evento tem 7 anos, ocupa uma faixa de orçamento bem larga, não representa a cidade na sua totalidade, não segue a Constituição, artigo 5º, Estado laico. Eu queria pensar um pouquinho sobre o que garante esse evento, e aí fica a questão para todos os vereadores do respeito constitucional à laicidade. Passo a bola. Esse espírito laico que a gente quer acreditar que no Brasil exista mesmo, ele existe no papel, de fato, mas seria a mesma coisa de questionar a festa de São Sebastião. Seria a mesma coisa, vai por esse viés também. E seria também questionar por que a Secretaria de Cultura se incomoda, por exemplo, com o Dia da Consciência Negra e não dá nenhum apoio para o segmento do candomblé. Então, o político responsável não pode ter medo de ser impopular. Eu preciso, neste momento, acreditar que se você levanta alguma bandeira contra o Glorifica Litoral, você vai fazer uma cadeia de situações em São Sebastião que talvez você não esteja preparado para segurar essa bucha agora. Quando todos estiverem comprometidos com isso, aí você começa a mexer nas feridas. Mas tem de ser uma câmara corajosa. Não pode colocar um, por exemplo, para tomar a frente, porque este vai ser massacrado, enquanto os outros silenciosos vão tirar proveito do que você teve coragem de fazer sozinho. Eu tenho uma orientação sexual diferente, assumida, resolvida desde o início, e muita gente falava assim, não se vinga como político.
Numa cidade desse tamanho, imagina, rapaz. E às vezes eu falo assim, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Caso? Mas eu falei assim, não faria nenhum sentido. Então vamos embora. Nós temos hoje 30% de evangélicos que são eleitores, né? Nós não podemos, como candidatos ou como vereador, nós somos do povo, eles são o povo, fazem parte, como a festa de São Sebastião. Eu acho que tem outras festas que geram gastos absurdos para a nossa cidade, que não a festa do padroeiro, bingo ali, não é isso. E sim aquelas barraquinhas que hoje vendem panelas, vendem roupas. São Sebastião não tem mais essa necessidade. Lá nos anos 80 tinha. Nos anos 80 tinha essa necessidade, que aqui não tinha de comprar uma panela, não tinha roupa. Hoje nós temos tudo em São Sebastião. Muito pelo contrário, é um tipo de evento que vem para prejudicar o comerciante, que paga imposto, que gera emprego. Acho que isso sim tem que ser revisto pela Câmara e falar, ó, esse tipo de festa já não tem mais necessidade para a cidade. O Glorifica a gente tem que respeitar, como a gente respeita o católico, né? No Dia da Consciência Negra também temos que respeitarmos. Enfim, acho que é isso que precisa mudar. Esse caminho confortável de que o evangelismo precisa ser representado, todas as religiões precisam ser representadas igualmente e não por número de eleitores ou por número de contribuintes. Não é assim a medida. Então, eu sou comerciante há 25 anos na Rua da Praia e realmente, assim, eu acho que no lado cultural, o que evento evangélico, evento católico, não pode existir. Eu acho que tem que ser uma cultura. Aquela Rua da Praia não precisa de barraquinha, que é um absurdo. Para o comércio não gera nada. Culturalmente, nada. Quem ganha é o pastor, é o padre. Eu estava vendo o preço de stand, é um absurdo que é gastado na prefeitura. 2 milhões num evento. 2 milhões dá para fazer evento o ano todo, de ponta a ponta. Falei com vários pré-candidatos, os candidatos a prefeito. Não posso tirar. Como não? Pode sim. Né? Paraty, Ilhabela, tem eventos todos os finais de semana que geram emprego, geram imposto, geram um monte de coisa. E aí agora, essa semana, um evento, eu posso dar férias coletivas, a Rua da Praia pode fechar. Porque, na real, vai todo mundo lá escutar o pastor e nada, não contribui nada para a cidade. Em relação ao Glorifica, uma coisa muito bacana que eu pensei já há algum tempo, e foi tema de um debate de 4 anos atrás, em que um candidato colocou isso, é que o problema, a meu ver, não é existir um Glorifica Litoral, é ele ter a magnitude que tem e o objetivo que ele tem. Então você não precisa de um evento com pastor milionário. Você pode convocar várias biboquinhas de igrejas que tem aqui, porque, né, toda cidade é boteco, igreja, boteco, igreja, boteco. Então tem muita gente que quer falar, tem muito pastor que quer falar. Vem falar sobre a sua obra social, vamos convocar a cidade, vamos trazer um pastor que é muito mais amor do que eu não gosto dessa classe. Tem tanta gente bacana querendo expor a sua ideia, né? Então é o foco que você dá para o evento. Qual é o foco desse evento? É o foco do show milionário, das pregações, mas não é o foco do debate. Ele pode ser ampliado no sentido do debate, no sentido de abraçar outras causas. Vamos fazer um evento ecumênico, vamos fazer um axé litoral, eparré litoral. O Conselho precisa de força dentro da Câmara Municipal. O Conselho de Cultura precisa desse reconhecimento e dessa força para que ele realmente seja consultivo, deliberativo. A outra coisa, gente, é que existe um sistema nacional de cultura onde nós tivemos um representante dizendo que pode sim apoiar projetos, gospel, a canção, a música, cultura, arte. Culto não. Culto não faz parte. Outra coisa, aos professores, já que tem bastante aqui. A Lei 10.639, onde implanta o ensinamento da cultura afro dentro das escolas. A gente falou
de não educação, que a gente não consegue chegar, onde existem pessoas, né, de um nível intelectual menor, é lógico. A maioria é negra. A maioria não se aceita negra, porque ela tem medo, ela tem vergonha. Então, também peço aos vereadores de repente, estudarem, porque é obrigatório, é lei federal. Mas a gente precisa da força da Câmara para que seja implantado. Tá? Só isso. Muito bem, gente. Nós estamos chegando no finalzinho. Um pedido que todos vocês que estão aqui curtam a página do Circo Navegador, curtam o canal do YouTube do Paulo Alberton, que é lá que vai estar divulgado isso.